Você já sentiu que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia certo, ou que precisava sair de um lugar, terminar uma relação, aceitar uma proposta, mas não soube explicar o porquê? Essa é a intuição, silenciosa, mas inconfundível. Ela não grita, não se justifica, ela apenas sente. Mas a maior parte das pessoas aprendeu a desconfiar dessa voz, aprendeu a obedecer à lógica, à razão, ao que pode ser medido, comparado, aceito pelo outro. E é assim que, sem perceber, vamos nos desconectando do maior farol da nossa consciência, aquele que está dentro de nós. Jung dizia que a intuição é uma das 4 funções essenciais da psique, mas também dizia que ela é a mais marginalizada. Por quê? Porque a intuição não é prática, ela não entrega provas, não assina documentos, ela apenas sussurra e espera que você confie. Mas você foi educado para duvidar, para se adaptar, para ser coerente, para agradar. Então, quando sua intuição fala, você faz o oposto. Você racionaliza, justifica, minimiza. Você diz, talvez eu esteja exagerando. Isso deve ser coisa da minha cabeça. Todo mundo parece gostar, só eu estou assim. E pouco a pouco, essa voz que um dia era clara e viva, vai ficando abafada, vai sendo substituída pelas exigências do mundo, por conselhos bem intencionados, por expectativas sociais, por aquele medo escondido de parecer louco, se disser que apenas sentiu algo e não sabe explicar. Mas você sabe. No fundo, você sempre soube. Lembra daquela vez em que tudo parecia perfeito, mas algo doía sem motivo? Lembra daquele dia em que você insistiu em sair mesmo com aquela sensação estranha e algo realmente ruim aconteceu? Lembra daquele relacionamento que parecia lindo por fora, mas te consumia por dentro? E mesmo assim você ficou mais tempo do que devia? A intuição fala nessas horas, mas o ego interfere. E quando o ego é alimentado pelo medo, ele se torna seu maior inimigo. O medo de errar, o medo de ser rejeitado, o medo de perder. E é curioso, porque ao ignorar a intuição para evitar essas perdas, você se perde ainda mais. Você perde a si mesmo. A intuição não é sobre adivinhar o futuro, é sobre ouvir o presente, é sobre captar o que ainda não se manifestou totalmente, mas que sua alma já reconhece. Jung dizia que o inconsciente fala por símbolos, sonhos, impulsos inexplicáveis, e que a intuição é a ponte entre esse inconsciente e a nossa vida consciente. É por isso que ela parece tão mágica, mas também tão desconfortável, porque ela aponta o que está oculto. E aquilo que está oculto, quase sempre, é o que nos desafia a crescer. A intuição não aponta o caminho mais fácil, ela aponta o caminho mais verdadeiro. E o verdadeiro, às vezes, dói, porque ele nos tira do controle, porque ele nos obriga a confiar, porque ele exige coragem para escolher o invisível, no meio de um mundo que só valoriza o visível. Talvez você tenha sido chamado tantas vezes e não ouviu. Talvez sua vida já esteja tentando te mostrar, por todos os lados, que você se desviou de si mesmo. Mas a boa notícia é, essa voz não morre. Ela só se cala por um tempo. Ela se retrai, observa, espera. E no instante em que você silenciar a mente, ela volta. No instante em que você parar de perguntar, faz sentido? E começar a perguntar, faz sentido para mim? A intuição reaparece. Ela não precisa de palco, nem de plateia. Ela só precisa de presença. Você não precisa entender tudo agora, mas talvez, só talvez, precise se lembrar de algo que sempre soube, mesmo sem saber que sabia. A voz mais sábia da sua vida já está aí dentro. Você só precisa reaprender a confiar nela. Você aprendeu a duvidar de si cedo demais. Talvez quando ainda era criança e alguém riu de uma sensação que você teve. Talvez quando disseram que você estava sendo sensível demais, dramático, imaginativo. Ou quando te obrigaram a seguir regras sem permitir que você expressasse seus pressentimentos, seus medos, seus nãos, sem explicação. Foi ali que a sua intuição começou a ser silenciada, mas não por escolha sua. Foi um mecanismo de sobrevivência, porque você precisava ser aceito, precisava pertencer, e para isso teve que calar partes de si.
Teve que aprender a confiar mais nos outros do que em você. Teve que se afastar da sua bússola interna e seguir mapas traçados por mãos alheias. Jung dizia que tudo o que reprimimos não desaparece, apenas se desloca para o inconsciente, e é exatamente isso que acontece com a intuição negligenciada. Ela continua tentando falar, mas através de sintomas, de angústias, de sonhos estranhos, de decisões erradas repetidas em ciclos. E você, confuso, se pergunta, por que isso está acontecendo de novo? Mas a pergunta correta seria, o que dentro de mim já sabia disso e eu não escutei? A intuição não some, ela muda de roupa. Ela se transforma em mal-estar quando você entra em um lugar que não é para você. Ela se transforma em ansiedade quando você insiste em relações que sua alma quer abandonar. Ela se transforma em tristeza inexplicável quando você se distancia do seu caminho. E por mais que tente resolver com lógica, com esforço, com distrações, nada muda, porque o que precisa mudar não está fora, está na escuta, está na reconexão com essa voz que nunca mentiu, mas que foi ignorada por tempo demais. Talvez você ache que intuição é um dom que só algumas pessoas têm, mas não é. É uma habilidade natural. Todos nascem com ela. A diferença está em quem a cultiva e quem a abandona. É como um músculo que enfraquece por desuso, mas quando você começa a se voltar para dentro, algo desperta. Aquela voz que você achava perdida reaparece. No começo, ela é tímida. Vem como uma impressão sutil, como um desconforto leve, como um impulso suave. Mas se você der espaço, ela cresce. Ela começa a se manifestar com mais clareza. Começa a antecipar situações, a revelar verdades escondidas, a proteger você de escolhas erradas. Jung acreditava que essa voz está profundamente conectada ao self, o centro da totalidade psíquica. Ouvir a intuição é, no fundo, ouvir a parte mais íntegra de você. Mas isso exige silêncio, exige pausa, exige que você pare de se perguntar o que os outros fariam no seu lugar e comece a se perguntar o que você realmente sente. Só que isso assusta, porque seguir a intuição nem sempre é popular. Às vezes ela diz que é hora de sair de um emprego seguro, ou de terminar um relacionamento estável, ou de mudar completamente de rumo, sem nenhuma certeza de que dará certo. A intuição não busca conforto, ela busca alinhamento. E o alinhamento pode doer no início, mas cura no fim. É como realinhar um osso deslocado. No momento dói, mas depois tudo volta ao lugar. Você sente isso? Aquele momento em que algo dentro de você se endireita. Quando você toma uma decisão que ninguém entende, mas que você sabe que é certa. Quando você escolhe não responder, ou escolhe ir embora, ou escolhe dizer sim, mesmo sem saber por quê. É ali que a sua alma respira. É ali que você reencontra a si mesmo. Talvez você tenha medo de ouvir essa voz porque sabe que ela vai te pedir mudanças. E mudar é assustador. Mas ignorar a intuição não impede a mudança, só a torna mais dolorosa, porque a vida sempre se encarrega de te empurrar para o que você tentou evitar. A diferença é que quando você escuta antes, pode ir com consciência. Quando você ignora, a vida te leva à força. Qual desses caminhos você quer escolher? A sua intuição já respondeu. Você consegue ouvi-la agora? Você não precisa ver para saber. Essa é a essência da intuição. Ela antecede a imagem, o dado, a conclusão. Ela não depende de provas. Ela simplesmente é. E isso, para uma mente treinada na lógica, é quase insuportável. Porque fomos educados para confiar no que é visível, no que é repetível, no que pode ser validado externamente. Mas a intuição pertence a outro campo. Ela habita o invisível. Ela opera no sutil. Ela fala em uma linguagem que não se ensina, apenas se reconhece. E esse reconhecimento acontece dentro do corpo. Você já reparou? Quando algo está certo, mesmo sem explicação, seu corpo relaxa, o peito se abre, a respiração muda, o tempo parece se ajustar, mas quando algo está errado, mesmo que todos digam o contrário, você sente. O estômago fecha, a garganta aperta, há um peso que não se encaixa. A intuição mora aí, não nos pensamentos, mas nos sinais do corpo. Jung
dizia que o corpo é um símbolo vivo da alma, e toda vez que ignoramos a linguagem dele, estamos nos afastando da sabedoria mais ancestral que existe. Você pode até convencer sua mente, mas o corpo não mente. A intuição se manifesta como um sussurro físico, e se você aprender a ouvi-lo, você para de se sabotar. Quantas vezes você disse sim quando o corpo gritava não? Quantas vezes você tentou se convencer de que era exagero, drama, sensibilidade demais? Quantas vezes você ficou quando tudo em você já tinha ido embora? É nesses momentos que a alma se parte, não porque o outro nos machucou, mas porque fomos nós que nos abandonamos. A intuição, quando ignorada, vira frustração acumulada, e essa frustração se infiltra nos gestos, nas escolhas, nos vínculos. Você começa a viver por inércia, começa a se acostumar com o que é morno, e aquilo que antes era um farol interno vira uma brasa apagada. Mas não precisa ser assim. Você pode reaprender a sentir, pode reaprender a confiar, pode começar pequeno, dizendo não quando seu corpo recua, dizendo sim quando algo te expande, mesmo sem explicação lógica. Você pode se permitir sair de um lugar que parece certo por fora, mas está errado por dentro. A intuição não vai te dar todas as respostas, mas vai te dar direção. Ela não diz o que vai acontecer, mas aponta onde você deve estar e com quem. E quando você a segue, a vida começa a se organizar de um jeito misterioso. As coincidências aumentam, as conexões certas surgem, os desvios se tornam mais evidentes. Jung chamava isso de sincronicidade. A intuição é o prenúncio da sincronicidade. Ela capta o que está se alinhando no invisível, antes mesmo de se manifestar. E quando você a ignora, a sincronicidade se quebra. Você entra em caminhos que não são seus, atrasa processos, cria dores desnecessárias. Mas quando você escuta, tudo flui, mesmo que doa, mesmo que você não entenda, mesmo que pareça loucura. Você começa a caminhar com a alma inteira, e não mais dividido entre o que sente e o que mostra. Esse é o maior poder da intuição: unir você de novo, alinhar seu sentir, seu pensar, seu agir, te fazer inteiro. Você consegue lembrar de um momento em que seguiu a intuição e algo deu certo, mesmo que parecesse improvável? Guarde esse momento. Ele é a prova de que você já sabe o caminho. Você só precisa voltar para ele. A intuição não é um privilégio espiritual. É um direito psíquico. Mas como todo direito interno, ela pode ser esquecida, abafada, rejeitada. E quando isso acontece, começamos a pedir aos outros aquilo que deveríamos encontrar em nós. Começamos a perguntar o tempo todo: o que você acha? Você faria isso? Está certo sair agora? Será que é o momento? E esquecemos de perguntar: o que eu sinto? Não é errado buscar conselhos, mas é perigoso depender deles, porque a vida que você está vivendo é sua. A consequência da escolha será sua, e o arrependimento, se vier, também. Quantas vezes você seguiu o conselho de alguém contra a sua sensação interna e depois teve que lidar com a dor sozinho? Jung dizia que o caminho da individuação exige escuta interna, e escutar a própria intuição é um dos atos mais ousados desse processo, porque ela te separa do coletivo, ela te torna singular, e ser singular é arriscado, principalmente em uma sociedade que premia quem obedece, quem se encaixa, quem se repete. Mas você não nasceu para repetir, você nasceu para se tornar. E se tornar é caminhar no escuro com uma lanterna pequena, onde a luz não mostra tudo, mas mostra o suficiente para o próximo passo. É isso que a intuição faz. Ela não entrega o mapa, mas revela o chão. Ela não promete chegada, mas garante presença. E a presença é o que muda tudo. Quando você está presente, você sente. Você não se distrai com o barulho do mundo. Você começa a perceber os detalhes sutis, a energia de um ambiente, o olhar de alguém, a forma como seu corpo reage diante de certas decisões. E isso muda a forma como você vive. Você para de aceitar o que não ressoa. Você começa a dizer não com firmeza. Começa a filtrar melhor com quem anda, onde pisa, o que consome. Você se torna seletivo.
não por arrogância, mas por sabedoria, porque começa a entender que tudo vibra, tudo comunica, tudo interfere. E se sua intuição é o canal por onde sua alma fala, então você precisa protegê-lo. Você precisa criar silêncio, precisa reduzir o ruído, precisa escolher melhor o que escuta, para que sua escuta interna volte a funcionar. Você não precisa virar um eremita, nem se afastar do mundo, mas precisa se aproximar de si, precisa fazer da sua presença um território seguro, onde a intuição possa florescer. E quando isso acontece, você muda, você começa a se antecipar às situações, começa a perceber que certas pessoas não servem mais, mesmo antes de algo dar errado. Começa a sentir que um lugar está fechado para você, mesmo que ninguém diga nada. Começa a respeitar o que sente e a se surpreender com o quanto isso te protege. Essa é a verdadeira segurança, não a que vem de contratos, garantias ou previsões, mas a que nasce da confiança em si. Você pode estar no meio do caos e ainda assim saber que está no lugar certo. Você pode não ter todas as respostas, mas sentir que está indo na direção certa. E esse sentimento não tem preço. É paz, mesmo no desconhecido. É firmeza, mesmo sem lógica. É pertencimento, mesmo sozinho. A intuição é isso, a bússola que aponta para dentro, enquanto o mundo tenta te puxar para fora. E você, finalmente, começa a se lembrar de quem é. Sabe por que é tão difícil confiar na intuição? Porque ela pede que você renuncie ao controle. E o controle é a armadura favorita do ego. Desde pequenos fomos ensinados a prever, planejar, garantir. Nos disseram que a vida ideal é aquela com metas claras, passos definidos e resultados mensuráveis. Mas a alma não funciona assim. A alma não tem calendário, não tem roteiro pronto. Ela tem ritmo, e a intuição é o tambor interno que dita esse compasso. Mas para ouvi-lo, você precisa silenciar o barulho do deveria. Deveria estar casado. Deveria ganhar mais. Deveria ser mais feliz. Deveria ter certeza. Esses deveria são os muros entre você e a sua intuição, porque ela nunca fala em termos de dever. Ela fala em termos de verdade. E a verdade muitas vezes é incômoda. Ela pode te mostrar que você está no lugar errado, mesmo tendo batalhado muito para chegar ali. Pode te mostrar que o caminho certo é o que mais te assusta. Pode te mostrar que, para seguir em frente, você precisa abrir mão de algo que ama. E isso dói. Mas é uma dor que limpa, porque ela te tira das ilusões. Ela te devolve para o essencial. Jung dizia que a dor é muitas vezes a parteira da consciência. E quando você se recusa a ouvir sua intuição, mais cedo ou mais tarde, a vida encontra um jeito mais duro de te alertar. A intuição é gentil, mas a vida, quando precisa te acordar, não tem delicadeza. Por isso, escutar essa voz desde o começo é um ato de amor próprio. Você não está sendo fraco por querer sair de um lugar que te suga. Você não está sendo ingrato por escolher outro rumo. Você não está sendo irracional por seguir um pressentimento. Você está sendo honesto. E essa honestidade com você mesmo é o que abre as portas do destino. Porque quando você caminha em direção ao que sente e não ao que esperam, o universo responde. Jung chamava isso de ressonância. Sua vibração interna atrai experiências que estão no mesmo campo de coerência. E quanto mais você escuta, mais clara a vida se torna. Não porque fica mais fácil, mas porque você se sente mais inteiro. Você para de carregar o peso da dúvida constante. Você aprende a aceitar o que sente, e isso traz leveza. Você aprende a respeitar seus impulsos, e isso traz confiança. Você aprende a esperar o momento certo, e isso traz sabedoria. A intuição não acelera o processo, ela o sincroniza. Ela te coloca no tempo certo, o tempo da alma. E quando você se move nesse tempo, tudo parece diferente. Você não corre mais atrás. Você reconhece quando é hora. Você não força mais conexões. Você acolhe o que flui. Você não explica mais tudo. Você apenas vive o que sabe. É assim que a intuição transforma sua realidade. Ela não muda o mundo ao redor. Ela muda a forma como você caminha por ele. E isso muda tudo. A intuição
É a linguagem da alma que ainda não foi traduzida em palavras. É um saber sem explicação. Um sim que aparece antes da razão. Um não que se impõe antes da análise. Ela não pede argumentos, ela apenas se apresenta. E você sente. Mas para sentir com clareza, é preciso estar inteiro. É preciso parar de se dividir entre o que você sabe e o que você mostra. Entre o que você quer e o que esperam de você. Entre o que você sente e o que dizem que é certo sentir. Enquanto houver divisão, haverá confusão. Mas quando você começa a integrar, algo muda. Você não precisa mais de sinais óbvios, porque os sinais já estão dentro de você. Você não precisa mais de tanto esforço, porque a verdade flui. Você não precisa mais se explicar tanto, porque sua presença fala. Jung dizia que a individuação é o processo de tornar-se aquilo que você é, e ninguém se torna sem escutar, sem mergulhar no próprio silêncio, sem confiar no invisível que guia o visível. A intuição é a ponte entre a alma e a ação, entre o que você sente e o que você faz. Ela não elimina o medo, mas permite que você caminhe com ele. Ela não elimina a dúvida, mas te dá coragem para agir mesmo assim. Ela não te isenta da dor, mas te impede de permanecer nela por inércia. Quantas vezes você já sentiu algo e não agiu, e depois se arrependeu? Quantas vezes você calou a voz interna para seguir uma lógica e se feriu? Quantas vezes você desejou ter confiado mais em si? Essa voz não te abandona, ela apenas espera o seu retorno. E esse retorno começa com pequenos gestos, com a decisão de não trair o que você sente, mesmo que ninguém compreenda, com a escolha de respeitar seus limites, mesmo que digam que é egoísmo, com a coragem de mudar de rota, mesmo sem saber onde vai dar, porque às vezes o maior ato de fé é voltar a sentir, é colocar os pés em terra firme quando tudo parece instável, porque você sabe, não porque viu, não porque disseram, mas porque sentiu. É essa escuta que reconstrói a confiança. Não a confiança no mundo, nem nos outros, mas em você. E quando essa confiança renasce, você se torna outro. Você para de pedir permissão. Você para de esperar validação. Você para de negociar sua verdade. Você vive em paz com o que sente, ainda que doa. Você aprende a sustentar o vazio entre o não sei e o sei que preciso ir. E nesse vazio, algo sagrado acontece. Você encontra sua voz de volta, aquela que sempre soube, aquela que você ignorou, aquela que agora começa a guiar seus passos outra vez. Talvez você esteja ouvindo essa voz de novo. Talvez ela esteja voltando, como um sussurro, uma sensação no corpo, um incômodo que não se cala. Talvez você ainda não saiba o que fazer com isso, mas sente. E sentir já é o começo. Jung dizia que todo o processo de transformação começa quando o inconsciente decide emergir. E a intuição é esse primeiro chamado. É a alma acenando por dentro, pedindo espaço, pedindo escuta. Ela não quer te assustar, ela quer te despertar. Ela quer que você perceba o que está ignorando, o relacionamento que secou por dentro, o trabalho que te adoece mesmo pagando bem, a rotina que te anestesia, a ausência de sentido que se esconde por trás de sorrisos automáticos. A intuição não julga, ela revela. Ela mostra o que está por trás do véu. Ela revela o que você já sabia, mas ainda não tinha coragem de admitir. E isso pode ser desconcertante, porque significa rever escolhas, desfazer planos, encarar dores, mas também significa se reencontrar, voltar a si, voltar para aquilo que pulsa e não para aquilo que apenas parece correto. Essa escuta é revolucionária, porque ela desobedece o que o mundo espera. Ela rompe com o caminho já traçado. Ela convida você a ser fiel, não a uma ideia, não a um papel, mas a uma verdade íntima que só você pode reconhecer. E quando você responde a esse chamado, o mundo se transforma ao seu redor. As máscaras caem, os caminhos se abrem, as pessoas certas aparecem, e não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Essa é a mágica da intuição. Ela não promete facilidades, mas oferece coerência. Ela não impede a dor, mas impede o autoabandono. Ela não traz certezas,
mas te ancora na sua própria presença. E é essa presença que cura, porque nela você para de buscar respostas do lado de fora. Você começa a viver de dentro para fora, a agir com sentido, a escolher com alma, a amar com consciência, a dizer basta quando algo machuca, mesmo que pareça pequeno, a dizer sim quando algo vibra em você, mesmo que ainda seja incerto. Essa é a maturidade espiritual que nasce da escuta interna. Não é sobre prever o futuro, é sobre confiar no agora, é sobre entender que cada vez que você respeita o que sente, algo dentro de você se fortalece. Você volta a ser seu próprio lar. Você volta a confiar nos seus pés. E então, mesmo que o mundo desabe, você sabe para onde voltar. Você sabe quem é, mesmo quando tudo em volta muda. Essa é a bússola que nunca falha, porque ela não aponta o norte do mundo. Ela aponta o centro da sua alma. E esse centro sempre soube. Você passou tempo demais duvidando do que sentia. Tempo demais tentando se ajustar ao que os outros esperavam. Tempo demais desconectado da sua verdade mais silenciosa. Mas agora, algo dentro de você despertou. A voz que você tentou ignorar continua aí. E ela não está brava, ela está viva. Ela quer apenas que você olhe para ela, que você pare de fugir, que você pare de negociar com a sua alma. Porque todas as vezes em que você se afastou dela, algo se perdeu. A espontaneidade, o brilho, a certeza calma que vinha sem motivo. E mesmo assim, era real. Você lembra disso? Lembra como era quando confiava em si? Quando não precisava de 1000 justificativas para seguir o que sentia? Quando acreditava que a sua percepção era válida? Mesmo que ninguém entendesse, essa pessoa ainda existe. Ela só estava esperando você voltar. E agora que você voltou, há um mundo novo esperando por você. Um mundo onde a sua intuição não é ruído, é bússola, onde o que você sente não é exagero, é sabedoria, onde sua sensibilidade não é fraqueza, é radar, onde cada escolha nasce não do medo, mas do alinhamento. É esse o mundo que você pode começar a criar agora. Ele não depende de ninguém. Ele começa no instante em que você fecha os olhos, respira e pergunta: o que eu já sei, mas ainda não tive coragem de aceitar? Talvez a resposta venha como uma imagem, talvez como uma memória, talvez como um simples arrepio. Não importa. Importa que você escute. Importa que você confie. Importa que você se respeite, porque a intuição é isso, um voto de confiança entre você e você mesmo. E se tem algo que pode mudar toda a sua vida, é isso. É ouvir essa voz antes de ouvir o mundo. É caminhar com ela mesmo quando tudo parece incerto. É lembrar que o seu saber mais profundo nunca esteve fora. Ele estava apenas esperando que você o honrasse. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, se essa escuta despertou algo adormecido aí dentro, se você sentiu que essa mensagem era para você, então eu te convido a continuar nesse caminho de reencontro com sua alma. Inscreva-se no canal, aperte o sino e escolha caminhar ao lado de conteúdos que respeitam o seu sentir e não apenas alimentam sua mente, porque aqui a gente não fala para impressionar, a gente fala para lembrar você daquilo que você sempre soube e que agora, finalmente, você está pronto para ouvir.